companheiro Bruno Maranhão. Boa tarde a todos e a todas. E, em primeiro lugar, eu quero trazer em nome dos companheiros e companheiras do MLST uma saudação ao 16º aniversário do Jornal em Vista, o 4º Seminário Internacional contra o Neoliberalismo e também um grande abraço, principalmente daqueles companheiros que ocuparem o Congresso Nacional, foram 150 presos, 116 com processo, tiveram ampla solidariedade. Ontem, pela manhã, a discussão foi sobre a crise do capitalismo, né, o processo em relação à América Latina. A questão da reforma agrária, a questão da terra, estão ligadas, e sobretudo no Brasil, um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem uma tradição de luta que vem de mais de 30 anos, 40 anos, 45 anos, que é Francisco Julião e as Ligas Camponesas, e toda aquela formulação de reforma agrária na Lei Unamar. Foi um momento de muita tensão, muito enfrentamento, inclusive a formação dos sindicatos rurais. Naquele tempo era estudante, participei como estudante de engenharia na época do primeiro governo Miguel Arraes. E o interessante é que a gente, quando fazia naquela época análise da correlação de forças de classe, a posição do imperialismo, havia toda uma reflexão da esquerda, com divergências que não dá tempo para a gente entrar aqui nelas, aonde a aliança central, a luta contra o latifúndio e contra o imperialismo era elemento central. O imperialismo que impediu o desenvolvimento econômico da indústria nacional e o latifúndio atrasado, porque não permitia, ele era sobretudo improdutivo. Então, naquela época, a luta imperialista era isso. Hoje, a luta contra o neoliberalismo anti-imperialista é também anticapitalista e socialista. Não dá para apartar esse tipo de... E a gente percebe isso rapidamente ao verificar como é que está se dando esse confronto hoje, na sociedade hoje. Primeiro que as reformas agrárias que foram feitas pela metade daquela época foram todas desmanteladas. Dou o exemplo, por exemplo, da usina Caxangá, em Pernambuco, que foi feita a reforma agrária logo no início da ditadura militar e dividiram 15 parcelas, tem várias no país inteiro, só dou essa. Parcela de 15 hectares, uma usina que tinha mais ou menos 8 mil, 9 mil hectares, e dentro de 5, 6, 7, 8 anos, voltando lá, 10 anos depois, você via que já existiam 300, 400, 500 hectares, tudo retomado pelos comerciantes, o jeito local. Ou seja, você não conseguia desenvolver a pequena propriedade, porque na lei do sistema capitalista a concentração da terra é determinante. Então a gente ou entende isso, ou fica numa visão idílica de pensar que a reforma agrária dividir em lotes, estabelecer associações e caminhar o processo de democratização da terra, sem discutir outra coisa. Primeiro, isso que os companheiros levantaram na frente, que é a questão do meio ambiente, a questão da água, a questão da economia autossustentável, da agricultura orgânica, até porque o imperialismo mudou a sua estratégia. Hoje ele parte para um processo de controle, inclusive de sementes transgênicas que não se reproduz, o problema dos agrotóxicos, e hoje também, na Europa, onde o movimento do consumidor é mais poderoso, dá um preço mais elevado para a agricultura orgânica. E nós entramos nessa discussão, no tempo que vai dar para desenvolver, com uma proposta que a gente está executando, está começando a executar, da chamada empresa agrícola comunitária, que é um novo modo de produção, que diríamos que é pré-socialista, digo isso porque vamos funcionar dentro do capitalismo, mas como ilha de socialismo naquele ponto. Ou seja, você fazer, não através da coletização forçada, mas através de um processo onde você agrega valor, através da agroindustrialização, cria polos de desenvolvimento, juntando assentamentos, 10, 15 assentamentos, porque não existe condição de você botar ou uma fábrica de leite, ou de amido de mandioca,
ou de couro, o que seja, se você não tiver uma concentração de assentamentos. Então, são polos de desenvolvimento no campo, e a empresa comunitária, agrocomunitária, é muito mais do que uma cooperativa de produção. A cooperativa de produção é um interesse puramente econômico. E na empresa comunitária você coloca a comunidade operando, trabalhando, divisão de trabalho e construindo outras questões culturais e sociais. O problema, por exemplo, da educação, da saúde, do esporte e do lazer, a questão de gênero, a questão da geração da juventude, dos velhos. Então você estabelece um processo de criar comunidades. Dou exemplo de uma região onde a gente enfrenta, inclusive, o crime organizado, já assassinaram 2 companheiros nossos. Nós estamos há 10 anos nessa região, Itaíba, uma região extremamente violenta, e assassinaram o crime organizado mesmo. Nós estamos com 16 propriedades lá, já tomadas, na mão de mais ou menos 900 a 1.000 famílias, e o processo agora de discussão. E tem outro lugar, são 10 experiências que está vivendo em 10 estados da federação, que não vai dar para falar aqui, eu vou falar muito mais dessa proposta. Porque, no fundo, ela se contrapõe ao projeto imperial de uma maneira extremamente consequente. Primeiro, a gente não faz a coletização forçada, que não funciona. O camponês esquece um pedaço de terra. Então, o lote, você solta o lote. Só que você ser sócio da empresa comunitária, que você vai agregar valor e fazer escala de produção, que é a forma como você desenvolve, democraticamente, são sócios daquela empresa comunitária, uma espécie de autogestão. E a terra você adquire através da ocupação, porque na Constituinte tem o problema de que você, ao pegar uma terra improdutiva, ela pode ser desapropriada, contida de dívida pública, e, por outro lado, existe também a terra em função social. Nós vamos partir lá para as usinas, né? Não é por falta, digamos assim, de desapropriação, é porque existe a questão do regime de semi-escravidão, existe dívidas enormes com o INSS, e isso significa que a terra não tem uma função social. E entrar nessa luta para caracterizar que não é só o problema da produtividade agrícola, não. Inclusive, aumentar o índice de produtividade agrícola, que está na mesa do Palácio Planalto para ser assinado há muito tempo, que é para você fixar mais áreas improdutivas em termos do processo, digamos assim, da improdutividade, e, ao mesmo tempo, estabelecer uma discussão campo-cidade. Esses polos de desenvolvimento que eu falei de empresas comunitárias depende também muito da vocação agrícola da região. Tem região que é bacia leiteira. Então, você percebe que quando você começa a montar os assentamentos, o pessoal passa logo para comprar gado e tudo mais. Então, existe uma preparação nossa ao acampar numa terra, ao acampar para preparar, assim, todos aqueles trâmites de conseguir o assentamento via INCRA, você vai estabelecer um processo de formação política, discussão e organização que permita compreender qual vai ser o novo nível de organização econômico-social daquela área. E o que é que isso tem a ver com a luta anti-imperialista, com a luta, digamos, o combate ao neoliberalismo, seja anticapitalista e seja pró-socialista? É porque você vai viver a experiência nesse processo de comparar, digamos assim, 10 ou 12 propriedades que estão sob o controle dos trabalhadores, é empoderar os trabalhadores, inclusive existem financiamentos via INCRA, via Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios aí, inclusive outras entidades internacionais, onde você permite você estabelecer um processo de investimento daqueles companheiros, você comprando em grosso, vendendo em escala e, ao mesmo tempo, produzindo em escala. E, por outro lado, dá liberdade ao camponês ter vontade de produzir outras coisas, de produzir, por exemplo, porco, galinha, né? Plantar seu milho, para ter seu milho no tempo de São João, feijão, porque 40%, em princípio, 40% do seu lote vai ser dedicado ao que ele quiser, mas 60% será dedicado àquela vocação agroindustrializável. Então, você, ao fazer isso, você unifica todos que vão, inclusive, no processo de transição, assumir o controle da unidade fabril. Então, você tem uma comunidade que ela produz na terra e também
a sua agregação de valor, a colocação do produto no mercado. Você tem que discutir modelo de gestão, tem que discutir marketing, tudo isso. E ao lado você tem o quê? Você tem um processo de debate ideológico, disputa de hegemonia com o agronegócio. Porque hoje a luta não é mais com o velho latifúndio, não. O velho latifúndio hoje, daquele tempo dos anos de Francisco Julião, ele é apenas matéria-prima de uma disputa entre os movimentos que lutam pela reforma agrária e o agronegócio. O agronegócio, que a gente chama agronegócio mesmo, é aquele que consegue, não é o improdutivo. O açúcar e o café foram agronegócio no passado. Depois virou a soja, virou o gado. E agora querem fazer o álcool. Isso é uma questão complicadíssima. O companheiro puxou essa discussão, né, falando sobre o problema da poluição ambiental e tudo mais. É um problema interessante, o mecanismo que o capital tem de tentar pegar as bandeiras dos movimentos sociais da humanidade a seu favor. Então, no momento que está esgotamento do modelo do petróleo, então entram naquela visão de que a terra brasileira, um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, deve fazer algo. Então existe projeto de mais de 150 usinas aí. Só que já deu crise. No Nordeste, por exemplo, pegando Pernambuco como exemplo, eu estou citando muito Pernambuco, que foi o primeiro grande parque de agroindústria açucareira. A produção do ano passado foi de 15 milhões de toneladas, hoje é 17 milhões, passou o preço, os dinheiros estão tudo arrepiados. E, por outro lado, era uma área que estava em crise, e todos nós, movimentos que lutam pela reforma agrária, ocuparam aquelas áreas e estavam começando a produzir outras coisas. Quando chega a cana, eles passam a fornecer cana. Agora, ser fornecedor de cana, porque a usina financia, não existe financiamento do Estado, e passam a ser cortadores de cana de uma propriedade que, teoricamente, é sua, mas ele não beneficia e ele entra no processo de ser trabalhador sem carteira, depois de ter conseguido a terra. Então, esse tipo de discussão é muito complexa e a resposta a isso é um problema da discussão. Beleza. Então, eu acho que essa discussão ela leva em conta algumas coisas. Em primeiro lugar, a luta pelo socialismo é inseparável da luta pela reforma agrária. A luta pela reforma agrária é um instrumento da luta pelo socialismo. A segunda questão é o problema do desenvolvimento do nosso país. Uma visão internacional está servindo para muitos países da América Latina o exemplo da luta pela reforma agrária no Brasil. Isso em relação à Venezuela, em relação a outros países, Paraguai. Existem experiências próprias, mas há, sobretudo no caso do Brasil, uma experiência mais acumulada. Então, para a visão internacionalista latino-americana, né, e do confronto de polo alternativo com os Estados Unidos, é importante essa unificação dos movimentos sociais por dentro desse caminhamento. Então, a terceira questão é nacional. É a luta com relação à construção de um modelo de desenvolvimento que não seja aquele gerado pela indústria forçada, industrialização forçada dos anos 30, e que cria megalópolis, onde você vê a migração permanente, expulso do campo pelo agronegócio, e você vai viver os miseráveis de um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 20% da população no campo. Se você criar a agroindustrialização, alternativa, inclusive desenvolvimento de polos de desenvolvimento no resto do país, você evita isso. Pelo contrário, quando a reforma agrária estava no pico da sua luta, a gente fazia uma ocupação. O que tinha de sobra de torneiro mecânico, motorista, não era brincadeira, por causa do desemprego agora aqui na cidade. Então, esse tipo de discussão que eu estou levantando aqui, para problematizar e para poder levar uma discussão que atualize a reflexão sobre reforma agrária. Reforma agrária, para meu ver, faz parte de um projeto socialista. Quem fala que reforma agrária é uma reforma democrática burguesa está se referindo à Revolução Francesa, onde a burguesia era classe revolucionária. Hoje não, ela é classe reacionária, aliada ao Império, ela junto com o Império montou o agronegócio, e o agronegócio nada mais é do que o velho latifúndio modernizado, monocultura, da cana para fazer álcool puramente, e você tem que dividir essas terras, assumir o comando dessas empresas, fazer a diversidade de produção, a agricultura orgânica e autossustentável. Nessa linha, a gente consegue estabelecer uma política de reforma agrária revolucionária e, ao mesmo tempo, levando em conta
todas as contribuições que vieram dos ecologistas, do processo de discussão de gênero das mulheres, de geração, para que você tenha uma nova sociedade. E na disputa ideológica, na disputa de hegemonia, você tem, de um lado, o agronegócio e aquela situação miserável como em Ribeirão Preto, em São Paulo, onde a população carcerária é maior do que a população rural, onde veio os escravos do Nordeste, de Paraíba, de Pernambuco, trabalhar nessa época da cana, e vocês estão produzindo mais cana subordinada aos grandes empresários. Você pode ter uma usina como Catende lá, que hoje é uma experiência de economia solidária, está muito ligado ao pessoal da CONTAG, mas que você tem lá vários produtos da mão dos trabalhadores, difícil de sustentar, mas é uma experiência que não tem, inclusive, uma teoria por trás. Está sendo uma experiência de 11 anos já. Então, eu acho que esses elementos de economia solidária, reforma agrária, reforma urbana, tem que casar a luta do sem-teto, a luta do sem-terra, a luta do movimento sindical, na perspectiva de se apropriar dos meios de produção, que é um elemento central da luta pelo socialismo. Não existe socialismo sem apropriação dos meios de produção. E uma fábrica em regime de fechamento, de falência, nada mais é do que uma fazenda improdutiva. E existem muitos casos, e na Venezuela está sendo alimentado pelo próprio governo, da expropriação das empresas em processo de falência pelos trabalhadores. Ocupam, tomam conta, e aqui no Brasil está muito atrasada essa luta. A gente tem que focar isso, inclusive articular sem teto, sem terra e sem trabalho, num momento de libertação que aponte em direção ao socialismo. Muito obrigado.